A Cecília e a Gabi são muito amigas e sempre que podem viajam juntas. Elas moram na Alemanha. A Cecília tem 2 cachorras de porte médio e por isso elas não costumam ir para hotéis, preferem alugar uma casa. Na Europa, viajar com animais é bastante comum, por isso a oferta de casas para alugar é grande. A questão é que quase sempre elas alugam casas enormes e quase sempre morrem de dó por não ter mais pessoas aproveitando a casa e o passeio. Esse ano, elas resolveram convidar alguém. A Júlia está se separando. Não era um bom momento para ela. A Rita estava viajando. O Jens também tem cachorro. Então, elas convidaram a Hannah. A Hannah, na verdade, é uma amiga da mãe da Gabi, mas as duas sempre acharam que ela era bem legal. Ela mora em Berlim e toda vez que elas vão lá, saem com a Hannah e é sempre muito bom. A Hannah conhece muitos lugares interessantes. A mãe da Gabi já havia dito para ela que a Hannah não é assim uma ótima companhia. Para ir a um passeio ou a um restaurante, tudo bem, mas que isso poderia ser problemático, porque a Hannah só fala dela e das suas doenças. As duas resolveram arriscar a si mesmo. Casa vazia, queriam partilhar e doença não era o problema para elas. A Cecília é viciada nos ensinamentos do Grabovoi e a Gabi surfa na onda. Não pesquisa, não lê muito, mas aprende sempre com a Cecília. A Gabi adora os sais de Schussler, que são minerais que ela toma todos os dias. Pensou em levar para ajudar a Hannah com as doenças dela. Já a Cecília pensou em levar lápis e papéis coloridos para fazerem algumas pilotagens, concentrações à noite, antes de dormir. O horário entre 10 e 11 horas da noite é sugerido pelo Grabovoi como o melhor horário para pilotar. Este horário é caracterizado por uma maior atividade das fontes de informação que correspondem ao ser humano durante os processos e intercâmbio com o ambiente externo. E foi assim que a Gabi convidou a Hannah, pensando que seria uma viagem inesquecível. Uau! Que convite! Tô dentro. Mas vou de avião. Não consigo ficar tanto tempo dentro de um carro cheio de cachorro porque tenho alergia a pelo de bicho. Ok, pensou a Gabi. A casa é grande e há quartos para todas. Ela não vai ter problemas com os animais. Daí a pouco a Hannah liga. Gabi, eu queria ficar no quarto do primeiro andar, porque eu acordo cedo, porque eu tenho alergia, porque eu... Tudo bem, Hannah. O quarto do primeiro andar é seu. Nem 5 minutos se passaram, a Gabi recebe uma mensagem. Pode levar a roupa de cama para mim? Vou de avião, fica difícil levar na mala. A Gabi respondeu que sim. Daí a pouco, outra mensagem. Já desmarquei todos os meus compromissos. Chego um dia depois de vocês e volto 2 dias antes. Pode me buscar e me levar de volta no aeroporto? Ok, combinado. Pode comprar a passagem para mim? Eu não sei bem como se faz. Posso sim, me passa seus dados. O dia da viagem chegou. A Gabi e a Cecília estavam animadíssimas. As cachorrinhas nem se fala. Os animais sentem cheiro de alegria de longe e estavam impossíveis. Colocaram tudo dentro do carro e foram embora. 2 dias de viagem com uma parada em um hotel pelo caminho. A viagem com animais é sempre mais lenta. É preciso parar de tempos em tempos para esticar as patinhas, tomar um pouco de água, passear pelos campos. E a França é ótima para isso. Sempre há lugares com mesas para quem quer fazer um lanchinho, banheiros públicos que variam muito, uns com super qualidade e outros bem sofríveis. Eles normalmente têm um espaço grande com grama, o que facilita as voltinhas com os cachorros. Pausa para um comentário sobre os banheiros públicos. O primeiro que elas encontraram era tão chique, que ao sair a porta se trancava e ele era todo lavado automaticamente. Tinha até rádio tocando musiquinha. Mas elas também encontraram uma coisa que é muito comum na França: banheiro sem vaso, só um buraco no chão. Não posso nem dizer o tanto que é dramático encontrar uma coisa dessa no caminho. É de provocar comentários até entre os próprios franceses. A Gabi não tem um GPS porque ela não consegue decidir qual comprar.
Mas isso não é problema para ela, porque parece que ela engoliu um. Ela sabe tudo e encontra tudo com muita facilidade. Ela tem um livro antigo caindo aos pedaços e para toda hora para dar uma olhadinha nele. É impressionante como acha o caminho. Quando ela era pequena, ela era copiloto do pai dela. Ele ensinou para ela como ler mapas e achar caminhos. Eles faziam uma ótima dupla e ela se divertiu muito com o pai. Mas não se pode falar sobre isso porque ela chora. A Cecília é o contrário. Se bobear, ela se perde dentro da própria casa. Ou seja, a Gabi tem que se virar, dirigir e ler mapas ao mesmo tempo. Ano que vem, sem falta, elas compram um GPS antes de viajar. A Cecília aproveitou a viagem para visualizar extruders em todos os carros que passavam por ela. Imaginava os carros indo para casa sem energia negativa. Depois visualizava extruders nas estradas, nas casas por onde passava. Via as pessoas na eternidade e jogava pétalas de rosa sobre elas. Fazia os exercícios de concentração. Ainda bem que ela fazia tudo isso em silêncio, porque se não fosse assim, a Gabi ficaria doida. Lá pelas 4 da tarde, elas finalmente chegaram. A casa era, sim, muito grande e tinha um jardim imenso. Muitas macieiras e alguns pés de pera. Os proprietários fazem cidra com as maçãs. Tinha uma horta e muitas galinhas, o que dava ao proprietário uma boa desculpa para ir lá todos os dias. A casa era agradável, mas também estranha. Os móveis eram muito feios. A casa estava entupida de flores empoeiradas e objetos de decoração de gosto duvidoso. Era tanta tralha que competia com as tralhas delas. Havia uma coisa pendurada na escada que era inexplicável. Era um vaso e as flores de tecido já nem existiam mais, sumidas debaixo da poeira. Imediatamente, a Cecília começou a guardar tudo. Como a Hannah havia pedido para ficar no primeiro andar, a Cecília levou tudo para o andar de cima. Cada uma escolheu onde queria ficar, e a Cecília levou tudo para o quarto que sobrou. E era muita coisa. Vasos pesados, pratinhos de enfeite, castiçal e muitas coisinhas velhas. O que pôde, ela guardou no armário, com muito cuidado para não estragar nada. Mas deixou 2 vasinhos lá, na parte que havia mais espaço na estante. A Cecília tinha um laptop, papéis e mais papéis, algumas coleções de canetinhas, tintas e lápis de colorir, e não queria deixar essas coisas espalhadas pela mesa, mas não viu um lugar para colocá-las. Não viu também que ela limpou tudo e deixou 2 coisinhas no único espaço que tinha. Fora a feiura dos móveis e dos objetos de decoração, a casa era bem funcional. A escada era larga, o que não causava perigo para os animais, e tudo funcionava. Água quente e fria, torneiras, ralos, aparelhos elétricos. Os pratos e talheres? Bom, deixa para lá, nem vou comentar porque isso não é importante. Não eram bonitos. No fim do dia, elas ainda fizeram um último passeio com os animais e aproveitaram para conhecer alguma praia por perto e, mesmo exaustas, ainda foram ao supermercado. Elas estavam muito felizes. Verão, França, uma casa espaçosa e cachorros saudáveis. O que mais elas poderiam querer? Elas só não imaginavam uma coisa: o tsunami que estava para chegar.